Família Eletrônica Fácil. O Gabriel Santiago ele acabou de fazer uma pergunta no chat aqui do nosso Descomplicando Eletrônica ao Vivaço, tá bom? Ele falou assim: professor, eu queria fazer uma pergunta, não sei se estou certo, mas o transistor ele serve para aumentar a corrente? E aumenta só a corrente mesmo? E como que isso aí funciona? Bom, vamos lá, é dúvida de um, é dúvida de muitos, então vamos para cima. Transistor, explicando da melhor forma possível, tá bom? Da forma mais fácil possível para vocês entenderem e fixarem na mente de vocês, ele funciona como se fosse uma torneira, um registro que está lá aplicado lá no seu chuveiro, ou lá na sua pia, ou em qualquer lugar, ou lá você tem lá um barrilzinho de chope, tem lá uma torneirinha, tá? Ou uma cachaçinha, tá? Brincadeiras à parte, gente. O transistor, ele vai fazer o seguinte: a partir do sinal que você manda para ele, ele vai abrir ou fechar o caminho da circulação de corrente de alta intensidade, tá? Mas o que é uma alta intensidade? Isso é muito polêmico, por quê? Porque alto e baixo depende da referência. Então, por exemplo, vem uma pessoa baixinha, depois uma pessoa alta aqui, tá? Então essa é mais alta que essa. Aí vem uma pessoa mais alta ainda do que essa aqui, ó. Então daí fica assim, outra pessoa lá em cima até passou aqui, ó. Então, alto e baixo depende da referência. Por exemplo, 1 mA é baixo em relação a 100 mA. 1 mA é muito baixo em relação a 10 amperes. 1 kA é muito maior do que 10 amperes. Então, alto ou baixo depende da referência. Alta potência ou baixa potência também depende da referência. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, em consumo energético, baixa potência, você sempre vai querer o quê? Nanowatt technology, picowatt technology, microwatt technology, né? Então, tecnologias de ultra baixo consumo. E aí, se você está trabalhando, por exemplo, com picowatt e você compara com miliwatt, miliwatt, que significa 0,00 alguma coisa, é muito maior do que o picowatt, entendeu? Beleza? Em suma, o que o transistor vai fazer? Ele vai ter um sinal de baixíssima potência, baixíssima corrente entrando aqui no terminal base. E essa corrente que vai entrar no terminal base, ela vai determinar o quê? Quanto que você está abrindo ou fechando do registro do transistor, tá? Então, se você entrar uma corrente bem baixinha lá na base, é como se estivesse abrindo um pouquinho só o registro. Se você colocar uma corrente maior na base, é como se estivesse abrindo muito ali o registro, tá? E aí, quanto maior a corrente na base, mais você abre o registro do transistor, mais ele libera a circulação de corrente do coletor para o emissor. Ou do emissor para o coletor, dependendo do transistor que você usa. Se você está usando o transistor NPN, você vai controlar a corrente que vai do coletor para o emissor. Se você está trabalhando com PNP, você vai estar regulando o quê? A corrente que vai do emissor para o coletor. E isso quem mostra para nós é a seta do transistor. Então tá vendo que tem uma seta, todo transistor ele tem uma bipolar de junção, ele tem uma seta. A seta indica se a corrente sai ou se a corrente entra através do emissor do transistor, tá? Ok? Então, como que o transistor ele amplifica a corrente? Meu querido Gabriel, meu querido aluno e amigo que está aqui comigo ao vivo. O transistor ele tem um fator chamado ganho, e o ganho do transistor, ele basicamente é o fator que vai determinar até quantas vezes ele consegue amplificar aquele sinal que está abrindo o registro ali na base para circular uma quantidade de água, de fluido, de corrente de elétrons, fluxo de elétrons do coletor para o emissor, ou do emissor para o coletor e vice-versa, tá? Então, transistores que têm maior ganho, quer dizer que ele tem uma capacidade de, com uma pequena aberturinha do registro circular, uma vazão maior de água, uma vazão de elétrons do coletor para o emissor. Um transistor que tem um ganho um pouco mais baixo, você vai ter que aumentar mais a torneira para poder atingir o set point de circulação de corrente desejado, tá? E para você calcular a corrente do coletor, ou, enfim, a corrente que você está controlando, o fluxo que vai ser amplificado, né, a partir da sua decisão, é só você pegar a corrente da base e multiplicar pelo ganho do transistor. Qual é o ganho do transistor? O ganho do transistor ele é chamado de beta ou também chamado de HFE, tá bom? E como que eu encontro o beta ou HFE? Bom, você faz o seguinte, digita aí, por exemplo, BC548 datasheet. HFE. E o que é o HFE? O HFE é o DC Current Gain. É o cara que controla, ele é o cara que determina o ganho do transistor, ou seja, quantas vezes que ele vai pegar aquele esforço de abrir a torneirinha lá na base
que vai circular uma corrente bem baixinha por ali e vai gerar uma corrente, uma circulação muito maior lá no coletor do transistor. Por que tem que ser lá no coletor? Porque a carga do transistor, a carga que você está controlando, ela fica lá no coletor. Seja uma fita de LED, seja uma resistência de aquecimento, seja um motor, seja uma solenoide, seja uma bobina de um relé, seja um buzzer lá do circuito lá do nosso querido Wagner Ribeiro, tá bom? Tá fazendo um timer maravilhoso lá. Ok? Então, o HFE determina quantas vezes você vai amplificar essa corrente elétrica aí, tá bom? Tá, mas de quantas vezes a gente está falando, professor? A gente está falando aqui, de 110 a 800. Então, quer dizer que o fator de amplificação do seu transistor, ele vai variar o quê? De 110 a 800, onde 110 é o mínimo e 800 é o máximo. Tá, professor, mas qual que eu uso? Vai depender do quê? Primeiro, do tipo do seu transistor. Então, olha só que interessante, ó. Você vai cair aqui, ó, nessa etapa aqui do seu datasheet. Olha só que da hora. Então, você vem aqui, ó, HFE Classification. Então, você tem o BC548 letra A, o ganho dele vai de 110 a 220. O 548B de 200 a 450. O C de 420 a 800. Então, dependendo do seu... Por exemplo, se eu tiver com o BC548C... eu tenho garantido que eu vou ter um ganho pelo menos de 420 vezes de amplificação do valor de corrente de base para gerar um valor de corrente de coletor, tá? Mas se você está com o modelo A, você vai ter só 110. Então isso aqui me coloca numa situação que é até importante que eu falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Quando você vai na loja de eletrônica, então olha só, você foi lá na loja de eletrônica tal... e você quer comprar um transistor. Aí você chega pro cara assim e fala: viu, você poderia fornecer para mim um BC548? Bom, se você pedir um BC548, o vendedor pode entregar para você BC548A? Pode. Ele pode entregar um BC548B? Pode. Pode entregar o C? Pode. Pode entregar qualquer um. Só que se você fez o seu cálculo de amplificação de corrente da base para virar do coletor, usando o BC548B, você vai usar um ganho mínimo de segurança de 200, correto? E se o cara te entregar um BC548A, o que vai acontecer? Será que ele não pode ter um ganho de 110 no mínimo? Em determinada condição de funcionamento dele do circuito eletrônico? Então pode ser que você pegue esse componente, você vá até a placa eletrônica, você solda o A e aí o sistema para de funcionar. Ou não funciona, né? Se for no protótipo inicial. Aí você fica falando: nossa, mas pelo amor de Deus, eu dimensionei tudo certinho. Por que o transistor não funciona? Por que não está ligando minha carga, minha solenoide, a liberação do fluxo de água aqui através de uma válvula que eu estou usando? Por que isso não está acontecendo? Por quê? Porque você comprou um transistor, você não especificou a letra dele e o ganho dele está mais baixo do que o natural. Assim como se você pegar, por exemplo, se você dimensionou para o BC548B, correto? E você dimensiona um ganho de 200, aí você coloca o C. Aí o C tem um ganho mínimo de 420. Pô, beleza. Se ele tem um ganho mínimo de 420, você vai ter tá tudo bem que ele vai conseguir amplificar 200 vezes, porque o mínimo dele é 420. Então, se eu colocar um BC548C e eu dimensionei para ganho de 200, ele vai amplificar no mínimo 420 vezes, então ele vai abrir o canal que tem entre o coletor e o emissor para que essa quantidade de corrente circule no nosso circuito eletrônico, tá? Então, em relação a isso, não tem problema. Se você trocar do A para o C, não tem problema, porque você dimensionou para 110, ele vai garantir no mínimo 420 vezes a amplificação. O que não pode você dimensionar para o C e comprar um B ou comprar um A, e aí você vai poder ter problemas no seu sistema eletrônico devido à baixa amplificação. E aí, quando acontece isso, o que você pode fazer para testar rapidamente na prática, para ver se o seu sistema funciona, tá bom? Se você abaixou o ganho e precisa da mesma corrente do coletor, você precisa aumentar a corrente da base, você precisa abrir mais a torneira, você precisa colocar um pouco mais de corrente na base. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o resistor da base e diminuir um pouco para ver se aumentando a corrente da base, vezes o ganho, ele pode controlar lá a corrente de coletor para você com sucesso. Então, se você fizer um protótipo, montar no protoboard, montou tal, nocionou a carga lá, o que você faz? Você pode baixar um pouquinho o resistor para aumentar um pouquinho da base, vezes a amplificação e controlar a nossa corrente de coletor lá de forma show de bola. Tá bom?
Então esse é o caminho, meu querido Gabriel. Ei, curtiu o conteúdo, Gabriel? Curtiram o conteúdo? Família Eletrônica Fácil? Deixa aí a hashtag transistor, corrente, hashtag torneirinha. Beleza? Porque juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. E é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like. E meu amigo, se você ainda não baixou gratuitamente o nosso e-book de mais de 270 páginas lá no cursoseletronicafácil.com.br, tá esperando o quê? É gratuito, você baixa lá e já vê o nosso material didático do curso de Eletrônica Fácil e vê que aprender eletrônica é mais fácil do que parece, com uma equipe, com uma família que vai sempre te empurrar para frente para fazer a diferença na sua vida pessoal, profissional, no nosso fantástico mundo da eletrônica. Fechou? Like, inscrição, e-book. Tamo junto, vamos para cima e vamos para a próxima!